Boa tarde a todos. Duas boas-vindas aos senhores doutores. Agradeço a compreensão pelo atraso, porque nós estamos com uma agenda muito sobrecarregada. Tem sido muito difícil conseguir encaixar e ouvir todas as entidades que têm pedido para ser ouvidas e para ser auscultadas no âmbito dos trabalhos da Assembleia da República, porque não há só este grupo de trabalho, portanto, no âmbito da primeira comissão, e por isso tivemos que agendar para o final do plenário, porque não conseguimos, tem havido uma sobrecarga muito grande de trabalho, não conseguimos agendar com uma hora certa. Seriam também 2 pessoas por cada, portanto, 2 representantes por cada associação, mas foi-me transmitido que os senhores, portanto, quer a Associação dos Médicos Católicos, quer o Grupo Interreligioso, que se fazia acompanhar por uma comitiva maior e, excepcionalmente, o Grupo Interreligioso, muito bem, certo, retifico, é que se fazia acompanhar por uma comitiva maior e, excepcionalmente, abrimos esta exceção, porque a Assembleia da República está como de resto, todos nós sabemos, e não só a Assembleia da República, está com medidas de contingência que nos são impostas pela Direção-Geral de Saúde. Posto isto, portanto, este é um grupo de trabalho na especialidade. Não sei se os senhores também vão entregar também contributo por escrito, também o vão fazer, muito bem. Nós temos uma grelha de tempo, que será 10 minutos, portanto, para uma intervenção inicial. Esses 10 minutos podem ser usados por uma só pessoa ou podem ser repartidos. Imaginemos que aqui o Sr. Dr. Luís Mascarenha Lemos e a Sra. Doutora Margarida Neto, se quiserem repartir, pode fazer 6, outros 4, portanto, como quiserem, de forma a repartir o tempo. A seguir há uma ronda pelos partidos políticos e pelos deputados únicos de partido e pela Sra. Deputada não inscrita, que presentemente não está, não sei se está por via Skype, em que lhes farão perguntas. E depois os senhores terão uma intervenção final de 10 minutos, que também poderá ser usada por uma só pessoa ou repartida para responder às questões que forem suscitadas. Portanto, muito bem, podemos começar pelo Sr. Dr. Luís Mascarenha Lemos. Tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Queríamos agradecer a oportunidade de nos fazermos sentir nesta comissão e, aproveitando o texto escrito que trago, vou-me guiar a partir dele. A Associação de Médicos Católicos Portugueses, nesta primeira oportunidade de audiência em sede parlamentar sobre a despenalização da eutanásia, vem presencialmente e de novo reafirmar a sua absoluta oposição a todos os projetos de lei de despenalização da eutanásia apresentados. São várias as razões que justificam a nossa posição, já afirmada em comunicados anteriores. Somos médicos, queremos honrar e cumprir o nosso código deontológico, que entendemos como garante do respeito pela vida humana, desde a concepção até à morte natural. Neste ponto, somos acompanhados pela posição pública, assumida e defendida pelo atual bastonário e por todos os ex-bastonários da Ordem dos Médicos. Os princípios da medicina excluem a prática da eutanásia, da distanásia e do suicídio assistido. Não se pode instrumentalizar a medicina com objetivos que são alheios à sua atividade, à sua prática, à sua ética e à sua lei fundamental. É função da medicina e do médico minorar o sofrimento do doente. Falo com a sua competência técnica, falo com a sua humanidade, falo através da presença solícita junto de quem sofre. Não é possível ser médico sem passar pelo confronto com o sofrimento e com a morte. Não somos donos da vida dos doentes, como não somos donos da sua morte. Como quarto ponto, é possível aliviar a dor física intensa e a angústia. Os medicamentos e as outras formas terapêuticas hoje disponíveis tornam possível o bem-estar sem qualquer dor, mesmo nas fases terminais de um determinado processo patológico. O sofrimento intolerável é uma referência subjetiva que não pode justificar a morte, seja de quem for. Não se pode, através dele, justificar a morte a pedido. Seria a morte da própria medicina, do ato de quem cuida. Opomos-nos à obstinação terapêutica, à distanásia, e é bom que fique claro, com a mesma assertividade com que nos opomos à eutanásia. A boa prática da medicina inclui a renúncia a intervenções médicas não proporcionais aos resultados que esperaríamos obter.
Esta renúncia a meios extraordinários ou desproporcionados não equivale ao suicídio ou à eutanásia, experimente a aceitação da condição humana perante a morte. Propomos uma defesa concreta e comprometida do alargamento das redes de cuidados continuados e de redes de cuidados paliativos. Nem sempre é fácil estabelecer uma linha clara entre a intervenção terapêutica adequada e a obstinação terapêutica. Os médicos precisam ter mais formação a este respeito e trabalhar em equipa para melhor poder fundamentar estas decisões. Esta é, aliás, a realidade diária dos cuidados paliativos e do aconselhamento intra-hospitalar que os médicos com esta diferenciação podem e têm vindo a dar. Lamentavelmente, e com responsabilidades diretas atribuíveis a esta Casa da Democracia, a rede de cuidados paliativos em Portugal é vergonhosamente insuficiente. O investimento é escasso e o nível de cobertura territorial é o espelho de um país a 2 ritmos. Apelamos assim à defesa e comprometido alargamento da rede de cuidados continuados e cuidados paliativos. Esse é o esforço primordial que há a fazer, que uma sociedade mais humana deve promover. Mas num país cada vez mais assimétrico, é preciso aprofundar também as questões relativas ao fim de vida, aos idosos, à solidão. São necessárias políticas públicas que promovam a coesão social e a proteção dos mais frágeis. Quem se sente acompanhado não desespera perante a morte e não pede a morte como solução. São estas as políticas de fidelidade ao justo papel protetor do Estado Social que urge trabalhar e concretizar. Não pesará a consciência de todos, dos senhores deputados e das senhoras deputadas, sabendo que, através do poder legislativo de cada um, tornam-se facilitadores da morte precoce, em vez de um primeiro lutar para garantir que, estando ao vosso alcance e ao alcance do Estado, tudo é feito para minorar o sofrimento de uma pessoa? O debate público a que assistimos introduziu válidas ideias como as da autodeterminação, da liberdade, da dignidade, da compaixão. O uso destes termos confundiu em muito a opinião pública, desviando inclusive a discussão dos pareceres mais técnicos e da opinião dos peritos da área. Recordemos a descredibilização dada aos sucessivos pareceres do Conselho Nacional para as Ciências da Vida sobre esta matéria, um órgão plural e independente, formalmente consultado, mas sempre ignorado pelos promotores dos diferentes projetos de lei. Sejamos claros, a vida é, nas sociedades ocidentais e de matriz cristã, como a portuguesa, um direito inviolável e irrenunciável. Ninguém deverá ter, seja em que circunstância for, o direito a ser morto. A pretensão de querer eliminar o sofrimento é compreensível, mas não se elimina o sofrimento com a morte elimina-se a pessoa que sofre. Impressiona-nos a desvalorização do risco do fenómeno de rampa deslizante com a consequência de legalização da eutanásia. Um fenómeno que é apresentado como sendo raro e, para casos excepcionais, transforma-se rapidamente num fenómeno comum e cada vez mais generalizado com custos sociais incalculáveis. Tomemos o exemplo da Holanda. Entre 2009 e 2015 houve um aumento de 50% do número de eutanásias praticadas e em 2015 praticaram-se mais de 5.500 eutanásias, o que dá uma média de 15 eutanásias por dia. E o que dizer do alargamento recente da prática à idade pediátrica, aos doentes dementes ou às situações de profundo sofrimento emocional, de avaliação profundamente subjetiva e temporalmente mutável? A coação moral num país com profundas assimetrias sociais, diria inclusive crescentes, e na prestação de cuidados de saúde muito vincadas, irá ocorrer forçosamente. Com a legalização da eutanásia, surgirá uma enorme pressão sobre aqueles que, por qualquer motivo, possam sentir-se como uma carga para os familiares ou para a sociedade. Deste modo, dissemina-se a desconfiança e o temor junto dos idosos e de todos os doentes graves. Acreditamos que a vida é um valor. Somos confrontados com a cultura de uma sociedade que pretende redefinir princípios relativos ao respeito da vida humana, com uma sociedade que se roga no direito de querer redefinir critérios da dignidade humana e com a difusão da ideia de que varia ou se perde de acordo com as circunstâncias. Quase a terminar. As práticas de eutanásia e do suicídio assistido não são condutas puramente privadas, que não comprometem a sociedade ou o Estado. Ao legalizá-las, o Estado não é neutro. Assume princípios, organiza-se e disponibiliza meios coletivos e transmite uma mensagem, precisamente a de que a vida pode perder dignidade. Reafirmamos, pois, com a convicção e fortaleza de sempre, que toda a vida merece acolhimento, respeito e proteção, que toda a vida tem dignidade, que em nenhuma circunstância a torna indigna, muito menos a doença ou o sofrimento. Nós, que somos médicos, queremos estar ao serviço da vida dos nossos doentes. Sabemos a importância da confiança da relação médico-doente e do sistema de saúde e a possibilidade da eutanásia irá ferir de morte esta confiança. O médico não pode mudar de posição, não pode fazer tudo para melhorar a vida de um doente e, em simultâneo, agir a pedido do doente no sentido de lhe tirar a vida, ajudando ao seu suicídio.
Os médicos não podem alternar entre serem uma referência profissional amiga e confiável e serem os executantes de uma sentença de morte arbitrária. Manifestamos, pois, pela primeira vez na Casa Mãe da Democracia, a nossa veemente oposição aos projetos de leis, bem como à consequente violação ou alteração do Código Deontológico que aos médicos possa vir a ser imposta. A eutanásia nunca será um ato médico. Secundamos desta forma, com convicção, a recente posição da Ordem dos Médicos. Muito obrigado, Sr. Doutor. Terminou a intervenção. A Sra. Doutora não vai completar. Muito bem. Terminou. Muito bem. Da comunidade do grupo interreligioso, quem vai usar da palavra? Sou eu, posso usar a palavra, Fernando Sampaio. Artur Machado, é assim? Fernando Sampaio. Fernando Sampaio, doutor Fernando Sampaio, muito bem. Eu quero agradecer. A palavra? Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu quero agradecer o acolhimento que nos fazem aqui, o terem aceito o nosso pedido. Também, portanto, vou ler aquilo que tenho aqui, então. Em representação dos 8 signatários da Declaração Conjunta Cuidar até ao fim com compaixão, de 16 de maio de 2018, vim-me reafirmar as mensagens sobre a vida e a morte que as nossas tradições veiculam. São 8 signatários, nós aqui presentes, das igrejas presentes ou de instituições presentes e mais outros que não estão aqui. Porque partimos de outros pressupostos, não vamos comentar os projetos de lei sobre a morte a pedido. Queremos antes manifestar a esta excelentíssima Comissão as nossas inquietações face ao processo legislativo em curso. Reafirmamos a nossa convicção que cada ser humano é portador de uma dignidade intrínseca que é anterior a qualquer critério de autonomia, liberdade ou qualidade de vida e que não depende das fases da vida por que passa, nem das suas condições, dos papéis sociais que desempenha, nem da cultura a que pertence. É por isso único, irrepetível e insubstituível necessário à sociedade que faz parte. Na pandemia por que passamos, retiramos a lição de que toda a sociedade se orientou em defesa da vida, abdicando até, por momentos, de direitos e liberdades. Na verdade, não há vidas indignas. A pessoa humana é frágil e vulnerável. Ao longo da vida passa por dificuldades, doenças e sofrimentos. É próprio do homem curar e cuidar do seu semelhante doente e frágil. E ao cuidar, humaniza-se e humaniza. Frente ao desânimo, ao desespero, à doença, ao sofrimento, ao processo de morrer, é próprio do homem amparar, acompanhar, dar a mão, cuidar com compaixão até ao fim. E estamos gratos à medicina e à farmacologia pelo bem que realizam no combate às doenças e no alívio do sofrimento, nomeadamente através de cuidados paliativos. Ao contrário de prevenir situações de abandono e de marginalização dos mais frágeis e de fomentar a construção de uma sociedade mais humana, acolhedora, integradora e compassiva, a despenalização da morte assistida, ao introduzir a eutanásia no quadro normativo da vida e da saúde e na nossa cultura, engendrará a ideia de que há vidas dignas e socialmente úteis, belas, autónomas e outras indignas e feias, desagradáveis, dependentes e por isso inúteis, devendo ser abandonadas, descartadas e empurradas borda fora para a morte. A eutanásia pode vir a ser legal, se o Parlamento o decidir, mas não deixa de ser eticamente inaceitável na nossa perspectiva. Uma lei não torna ética uma prática que o não é. A ideia de futuro fundado na oferta de eutanásia como saída para o sofrimento humano e não na construção da comunidade humana, ou comunidades humanas cuidadoras e compassivas, para além de constituir uma regressão civilizacional, não augura nada de bom. No contexto do presente processo legislativo, por isso, não podemos deixar de voltar a gritar pela falta de uma rede nacional de cuidados paliativos, mas podíamos também acrescentar a rede de cuidados continuados e melhores condições para o cuidado dos idosos. Esta falta empurrará injustamente muitos doentes para a morte por falta de respostas compassivas. Na nossa experiência de proximidade aos doentes e no cotidiano das instituições hospitalares e dos seus contextos familiares, observamos que os doentes acompanhados com competência geralmente não pedem a morte. O pedido para morrer está geralmente associado ao não controle sintomático da dor, à solidão, à depressão
e ao sentimento do sem-sentido da vida, constituído por isso um pedido dramático de proximidade humana compassiva, um pedido para que não sejam abandonados. Mais uma vez, sem respostas compassivas, a aprovação da eutanásia oferece o suicídio e o homicídio como única saída do sofrimento, o que é violento, é desumano e injusto. Como sabemos, a eutanásia não tira o sofrimento, mata a vida e da morte já não há retorno, nem autonomia, nem liberdade. Não podemos oferecer à sociedade em geral, bem como aos milhões de crentes que representamos, falsas soluções para problemas tão sérios como são o sofrimento, a vida e a morte. Para as nossas tradições religiosas, a vida é um dom que recebemos e devemos fazer frutificar porque tem um caráter sagrado e uma finalidade. Estas qualidades religiosas apenas confirmam a dignidade intrínseca da natureza que a vida encerra em si mesma, que não é necessário as qualidades religiosas para o dizer, desde o início até ao seu fim natural. Seria perverso da nossa parte e violaríamos as nossas consciências se oferecêssemos aos mais frágeis a morte como saída para o sofrimento, em vez de acolhimento, amparo e acompanhamento. Preocupa-nos, por isso, o processo legislativo em curso. Consideramos que a aprovação da eutanásia a acontecer trará pelo menos 3 males: desconfiança, injustiça e um novo dever. Desconfiança. O mandamento "não matarás", o outro ou a ti próprio, que funda a nossa cultura e dá conta da indisponibilidade da vida, é fonte de confiança no outro e na convivência social, nomeadamente no médico e nos cuidados de saúde. A eutanásia, pelo contrário, será fonte de desconfiança dos cuidados dos cidadãos na sociedade, sobretudo nos médicos e nos enfermeiros, no sistema de saúde e nos próprios familiares. Cidadãos de países com a eutanásia legalizada, nomeadamente da Holanda e da Bélgica, têm ido viver para outros países onde a eutanásia é legal. É evidente que só alguns o podem fazer. Injustiça. A aprovação da eutanásia vai gerar na sociedade a mensagem subliminar de que há vidas com qualidade, socialmente úteis e dignas, e de que há outras vidas sem qualidade, socialmente inúteis e indignas, e por isso descartáveis. Mas induzirá a ideia de que não há grande necessidade de cuidar dos descartáveis, novos leprosos da humanidade, da antiguidade, de que estes são um problema da sociedade e não das famílias, de que neles não é necessário investir recursos, nomeadamente os de saúde, porque são escassos. Ouvimos acerca disso na Holanda ultimamente. Um dever, um novo dever. Um ambiente cultural de clivagem social entre os dignos da vida e os descartáveis, entre os que têm direito a recursos e os que não o têm. Essa cultura subliminar provocará uma forte pressão social e, naturalmente, familiar, por outros motivos também, sobre os descartáveis, induzindo neles o direito / dever de pedir a morte. Pedi-la-ão porque se sentirão um peso social, inúteis, sem espaço na sociedade, sem esperança e sem sentido de vida. O seu pedido será visto como sendo feito de forma consciente, autónoma e livre. Mas será mesmo? A título de exemplo, e só como exemplo lateral, há muitos idosos que para não darem trabalho às famílias depois da sua morte, pedem a cremação, embora a rejeitem. Por todas estas inquietações e pelos valores que orientam as nossas tradições religiosas, consideramos que para garantir a vida, a liberdade e a autonomia da pessoa humana, a melhor lei sobre a morte a pedido é não haver lei, ou seja, manter a lei atualmente existente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Fernando Sampaio. Agradeço a intervenção que fez e agora dou a palavra aos senhores deputados. Vai dividir? Só fazer uma... Muito bem, pensei que... Boa tarde, senhores deputados. É só fazer uma observação no espaço de tempo curto que ainda temos para depois usar o espaço das perguntas. Mais uma vez reforçar o que já foi dito, o nosso agradecimento por nos receberem e nos ouvirem. Reforçar que nós somos um grupo de representação de diferentes tradições religiosas em Portugal. Houve informação que não nos chegou atempadamente. Daí que nós os dois não nos sentimos em plenas condições para representar
várias outras tradições. E, portanto, nós agradecemos o facto de terem aceito que nós entrássemos os 6, porque nós não vínhamos preparados para entrarmos apenas 2, porque não tivemos essa informação previamente. Dizer também que temos consciência do muito trabalho a que os senhores estão sujeitos, e nós reconhecemos esse trabalho. E o que eu vou dizer a seguir, por favor, ouçam-me com todo o respeito e consideração que a todos nós, porque eu estou aqui em representação institucional, não apenas da tradição evangélica em Portugal, mas falando em nome do grupo, porque serei um dos 2 a falar, para nós também, face às condições em que foi agendada a nossa audição, nós tivemos que fazer uma ginástica muito grande para conseguir estar cá, inclusive cancelando em cima da hora compromissos que nós tínhamos, e estamos gratos por nos ouvirem e estamos na expectativa das perguntas que nos vão colocar e estimamos o vosso trabalho, como nós próprios achamos que, apesar dos pesares, a oportunidade de vir, por exemplo, eu próprio desmarquei compromissos que eu tinha hoje, a doutora Soria desmarcou compromissos que tinha hoje, e sim, vamos às perguntas. Obrigado. Deve ter havido qualquer lapso no canal da mensagem. De todo modo, também para informar que estamos em direto agora no canal Parlamento e para dar a palavra aos senhores deputados para as suas intervenções, portanto, relembrando a grelha, 5 minutos para os grupos parlamentares, 3 minutos para o DURP, 2 minutos para as senhoras deputadas não inscritas. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, senhora Presidente. Queria começar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista por agradecer a vossa presença. Confesso que não estou propriamente surpreendida relativamente à posição que aqui tomaram, que respeitamos naturalmente. Em todo o caso, não vou naturalmente comentar essa posição ou contestá-la, apenas registar que é a mesma que tomaram na legislatura passada e respeitá-la, embora devo dizer que estando nós num processo já na especialidade e tendo havido projetos de lei, concretamente do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do PAN, dos Verdes, que em todo o caso têm diferenças entre eles, que já foram aprovados por uma larga maioria na generalidade, eu penso que teria sido útil termos termos aqui na especialidade alguma troca de impressões relativamente a projetos de 2020 em Portugal e não a um debate que se colocou há muitos anos atrás, quando começámos a discutir esta matéria em Portugal, em abstrato, sobre a despenalização da eutanásia, viajando para o que se passa na Holanda, noutros países, rampa deslizante, etc., porque, em bom rigor, muitas das preocupações que ambos expressaram aqui estiveram na base da elaboração do projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, precisamente para que esses receios pudessem ser acautelados pelo nosso articulado. E, portanto, não tenho muito a acrescentar, a não ser dizer que, naturalmente, estamos convosco no que diz respeito ao compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente à rede dos cuidados paliativos, que é evidentemente um objetivo permanente e premente e que não confundimos com este projeto de lei. Estamos convosco na defesa intransigente das pessoas vulneráveis e, portanto, também naturalmente das pessoas idosas, que não têm qualquer confusão com este projeto. Estamos convosco na afirmação inequívoca, e também é por isso que apresentamos este projeto de lei, de que todas as pessoas efetivamente têm a mesma dignidade, que é o que nos parece que não acontece hoje à luz do Código Penal,
E estamos convosco, sem dúvida nenhuma, na afirmação de que não há pessoas descartáveis. E também estamos convosco na afirmação de que o Estado, quando faz uma lei ou deixa de a fazer, passa uma mensagem. E nós estamos convencidos de que o Código Penal hoje passa uma mensagem. É uma mensagem que nos parece, do nosso ponto de vista, de intolerância. Mas se tivessem alguma coisa a dizer relativamente ao articulado concreto do nosso projeto de lei, talvez depois pudéssemos recolher esse contributo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer à Associação dos Médicos Católicos e à comunidade interreligiosa a presença de todos aqui hoje e todos os esclarecimentos e as questões que nos trouxeram no âmbito da morte medicamente assistida, que é um assunto da maior relevância. Sucede no PSD, esta questão foi considerada como uma questão de consciência. Portanto, tanto temos deputados que são a favor como deputados que são contra. Eu não me queria pronunciar concretamente sobre o assunto, porque estou a representar todo o grupo parlamentar. No entanto, iremos ter em conta tudo aqui que nos trouxeram e que nos foi dito, nomeadamente a questão que trouxe relativamente aos cuidados paliativos, às pessoas mais vulneráveis e, efetivamente, a vida de todos e a dignidade da vida de todos é importante e temos que ter cuidados redobrados a legislar sobre esses assuntos. Muito obrigada. O Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar, em nome do grupo parlamentar que aqui represento e em meu nome pessoal, as pessoas que aqui estão e que representam a Associação dos Médicos Católicos e o Grupo de Trabalho Interreligioso e, naturalmente, manifestar respeito por aquilo que são as vossas convicções e a vossa posição de princípio, que foi isso que aqui testemunharam, sobre este problema. Sabem perfeitamente que o grupo parlamentar que represento tem uma posição distinta daquela que aqui defenderam. É isso que justamente, enfim, faz parte de uma sociedade livre, aberta, democrática, e, portanto, creio que não fará nenhum sentido que eu agora, enfim, venha diante de vós defender as posições do Bloco de Esquerda, que são, enfim, no seu essencial, conhecidas. Reitero aquilo que foi dito há pouco por cada uma das duas intervenientes anteriores deste lado da bancada, de que, enfim, nesta fase do nosso trabalho teria sido importante e será certamente importante, se depois, entretanto, nos quiserem fazer o favor de fazer chegar outras reflexões mais de pormenor para justamente o trabalho de especialidade, porque o trabalho de especialidade tem a ver justamente com isso. Mas ainda assim, não deixarei de, até por uma questão de respeito, não deixarei também de apenas dizer duas coisas muito breves. A primeira é de que creio que há uma afirmação de princípio que é de grande convergência e que é a de que não há pessoas e não há vidas descartáveis. Não deve haver. E, portanto, creio que isso é uma posição de princípio, à qual, como podem imaginar, o grupo parlamentar que aqui represento acrescenta que não há opiniões, não há vontades, digamos, de grande intensidade existencial que devam também ser descartáveis. Quando estamos a falar de pessoas adultas, quando estamos a falar de pessoas, enfim, que são aquelas que estão definidas, cujo universo está definido, tanto quanto é possível definir na lei que foi, nos projetos de lei que foram aprovados. E, portanto, não creio que tenhamos não creio que ganhemos muito em falar de vidas em abstrato ou da vida em abstrato e que ganhamos sempre em falar e em nos referenciarmos a vidas concretas de pessoas concretas e creio que isso, enfim, é um debate muito difícil, muito sensível, mas que creio que temos que enfrentar com coragem. E a segunda nota é só para dizer isto. Há pouco um dos intervenientes, já não sei exatamente qual, peço desculpa, disse que, face a este problema, esta questão, o melhor era não haver lei.
E eu diria que o problema é que há uma lei. Essa lei é o Código Penal. Não vale a pena fingir que não existe o Código Penal. Ele existe e tem uma determinada abordagem desta questão. É essa abordagem a melhor? Eu acho que é isso que nos divide. Há pessoas que entendem que essa abordagem, que condena, portanto, um profissional de saúde, uma pessoa que ajude alguém a cumprir a sua vontade de pôr termo à sua vida, antecipando a sua morte em circunstâncias de sofrimento, enfim, e tudo o resto que é conhecido. Há quem entenda que essa lei que existe é aquela que deve ficar. O grupo parlamentar que aqui represento entende que essa lei deve ser mudada. E mudada justamente porque, como foi dito, há controvérsia na sociedade portuguesa sobre a valia ética de uma solução que passe pela penalização. E há controvérsia na sociedade portuguesa sobre a valia ética de uma solução que passe pela despenalização. Nesta circunstância, o nosso entendimento é de que a melhor solução é uma solução de prudência, mas de liberdade. E, portanto, este é o nosso ponto de princípio. Estou a dialogar convosco, porque como nos trouxeram a vossa posição de princípio, também queria trazer a nossa posição de princípio e apenas sintetizada nestas palavras. Quanto ao mais, volto a agradecer naturalmente, formal e sinceramente, aquilo que quiseram dizer-nos e que é uma reflexão que vamos continuar naturalmente a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu cumprimento as entidades aqui presentes, os médicos católicos e a comunidade interreligiosa, os meus colegas... Grupo de Trabalho Interreligioso. Peço desculpa, o Grupo de Trabalho Interreligioso. Peço muita desculpa. Talvez parte deste lapso se justifique porque quem pertence a este grupo de trabalho por parte do CDS é o Sr. Deputado Telmo Correia. Eu estou aqui em substituição nessa dimensão, na posição que o CDS assume, estamos em total consonância. E talvez começasse por aí. É conhecida a posição do CDS em relação quer à eutanásia, quer à distanásia, quer ao suicídio assistido, mas neste caso concreto que estamos aqui a tratar da eutanásia, é uma posição doutrinária, prévia aos projetos que estão em discussão, que em todo o caso se refletiu com consistência na votação na legislatura anterior e na votação, desta vez também na generalidade que já teve lugar. Acresce que a isto o partido que eu represento, o CDS, também subscreve a realização de um referendo sobre esta matéria, cujas assinaturas foram entregues aqui há bem pouco tempo na Assembleia. Dito isto, não significa que não estejamos atentos às discussões que são colocadas no Parlamento, não é? Porque temos uma posição doutrinária, automaticamente arrumamos a nossa posição e não ouvimos aquilo que é aqui trazido, seja por quem defende uma posição semelhante à nossa, seja por quem defende uma diferente, porque a matéria que está aqui em discussão é, de facto, talvez das mais sensíveis que nós podemos ter aqui no Parlamento. Não lhe faço uma hierarquia de importância, porque há muita coisa importante que nós discutimos aqui, mas é de facto fundamental e muito sensível e, portanto, não merece da nossa parte o acantonamento numa posição na qual estamos fechados e que, no limite, nos impediria de ouvir aquilo que outros têm para dizer. E, portanto, sim, temos ouvido, e a palavra ouvir no sentido mais profundo que ela tem, escutamos aquilo que nos estão a dizer, não somos insensíveis a todas as manifestações de sofrimento que aqui também nos são trazidas. E é também com a humildade que nos colocamos, ou que tentamos colocar-nos perante isso, mas também não deixamos de olhar para aquilo que vemos acontecer noutros países, como também já aqui foi trazida à discussão, e também percebo, em certo sentido, que não tragam propostas, que estas entidades concretas não tragam propostas específicas para os projetos que estão em cima da mesa, porque, a priori, têm uma posição diferente e, portanto, seria quase sui generis que, tendo uma posição de princípio diferente, viessem apontar eventuais melhorias quando... Parece, não sei, talvez me esteja a substituir na vossa resposta, mas é o entendimento que tenho da razão pela qual, embora estejamos na especialidade, não trazem sugestões de alteração, não é? Porque, de facto, aqui, nesta discussão, ou estamos de um lado ou estamos do outro, em certo sentido, no limite, no dia em que vamos votar.
O CDS também entende que, da mesma forma que outros grupos parlamentares apresentaram propostas, nós naturalmente não apresentámos por esta razão, porque não subscrevemos esta concepção de sociedade, mas também sentimos que damos exatamente voz a quem tem uma expressão diferente daquela que é dada a estes projetos. E é esse o papel do CDS também aqui. E sim, existe uma lei, e nós estamos a discutir no vazio, a lei na qual nos respaldamos é a Constituição, que defende o valor da vida como um valor absoluto, que depois tem consequências no Código Penal, mas existe esta lei prévia que define e atribui um valor à vida e atribui um valor à forma como a sociedade se organiza a partir daí. Duas ideias que não posso deixar de dar, também para ficar completamente claro a nossa posição. Falou-se aqui em cuidados paliativos. Eu acho que é verdade, quer dizer, não passa por um segundo pela cabeça que todos os partidos que aqui estão sentados não defendam também os cuidados paliativos, e em várias comissões tenho assistido a isso. Depois, as questões políticas da velocidade com que os levamos para a frente já são outra matéria. Mas a defesa dos cuidados paliativos também parece ser um fator comum a todos os partidos. E, portanto, acho que devo dizer, em rigor, que para o CDS existe, de facto, uma hierarquia. Onde nós queremos imprimir pressão e velocidade é no reforço da rede de cuidados paliativos, mas isso não significa que no dia em que essa rede tivesse uma cobertura de 100%, nós passássemos por isso a defender a eutanásia. E por isso, no limite, para ser completamente justa e rigorosa com o argumento, as coisas não estão em alternativa. E acho que é importante que isto fique claro. Segunda coisa, temos aqui também uma audiência muito específica, não é? Que se move no domínio do religioso. E eu também gostava que ficasse claro. A posição do CDS, neste fórum, no fórum do Parlamento, move-se por linhas laicas. Nós aqui o partido não tem uma conotação religiosa, pese embora alguns de nós, pela sua formação, possam ter essa ponderação de valores na sua posição, e eu, por exemplo, assumo que o tenho. Mas não é verdade para todos os deputados do CDS, nem na anterior legislatura, nem para esta. É um tema que convoca muitas dimensões, também a dimensão religiosa, mas não é por termos uma posição religiosa que assumimos esta posição doutrinária, e também gostava que isso ficasse claro desde o princípio, porque a Assembleia não se movimenta nessa matriz e nós também entendemos que esse não é o papel de um partido político. Pronto, embora, como diga, eu faço essa declaração de interesses, sou católica e, portanto, subscrevo esse princípio, mas também tenho pensamento pessoal para além dessa minha dimensão. Pronto, dito isto, acho que também conhecendo a posição do CDS, não tenho muito mais a acrescentar. Em grande medida, colocamos-nos mais ou menos do mesmo lado, nesse sentido, da visão que temos desta problemática que é aqui trazida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E tem agora a palavra para uma última intervenção. Vai usar da palavra a Sra. Doutora. Quem será? Doutora Margarida Neto e depois o Sr. Doutor. Muito bem. Muito obrigada, mas era para secundar um pouco o que a deputada Ana Rita Bessa acabou de dizer. Nós, de facto, somos a Associação dos Médicos Católicos, mas não, a nossa postura fundante é por sermos médicos. Nem sequer... e estamos organizados enquanto médicos católicos, mas as palavras que dissemos nem sequer teve nenhum suporte religioso. Teve profundamente médico. E em relação à deputada Isabel Moreira, dizer que, obviamente, que nós somos contra todos os projetos de lei. Não fazia sentido nenhum vir aqui provocar algum melhoramento, porque não há melhoramento possível em nenhum dos projetos de lei, na nossa concepção. De qualquer forma, dando aqui uma noção geral, eu diria que nenhum dos projetos de lei defende ou define a terminalidade da vida. Fala em lesão definitiva, incurável, mas não define a questão da terminalidade da vida. Portanto, quem lê o projeto de lei não percebe muito bem a que área da doença se fala aqui. Nenhum projeto de lei baliza suficientemente a questão da rampa deslizante, que não podemos ignorar que existe nos outros países. E continua a deslizar todos os anos. Aliás, estes projetos de lei são parecidos com aquilo que existe na Holanda e na Bélgica. Finalmente, reconhecendo, é a minha opinião, estamos na casa da democracia, reconhecendo que houve um cuidado com a saúde mental, eu sou psiquiatra, reconheço que nos projetos de lei houve um cuidado com a saúde mental,
Ao mesmo tempo, nem todos são iguais perante a consulta, a existência de um psiquiatra. E chama a atenção, e gostava de chamar a atenção, sem defender nenhum dos projetos de lei, seja claro isto, mas não posso, em consciência e sendo psiquiatra, deixar de dizer isto, que eu disse em múltiplos fóruns, que a avaliação do grau de liberdade, exatamente por causa da importância da liberdade, é essencial no pedido de eutanásia. E eu tenho tendência não, a certeza, para achar que no momento de sofrimento desesperado, incurável, a liberdade esteja condicionada. E, portanto, a presença do psiquiatra ou da saúde mental, ou de um psicólogo, é essencial. Já o defendia na questão da lei do aborto, sem estar aqui a fazer equiparações, mas também foi uma questão para nós crucial. Não para os médicos que estão, mas para muitas das pessoas que até manifestaram opinião em relação à iniciativa legislativa da alteração da lei do aborto. Portanto, a questão da saúde mental é essencial nesta questão, porque a pessoa sofre fisicamente e sofre uma enorme angústia e é possível contribuir para a diminuição da angústia e do desejo de morte. Portanto, senhores deputados, vejam bem o que é que vão fazer, por favor. Obrigada, senhora doutora. Tem a palavra. Se me é permitido, desculpem, vou tirar a máscara Luís novamente. Mascarenhas Lemos. Então, acho que para terminar, as palavras foram simpáticas e o acolhimento da nossa mensagem é importante tê-lo sentido e acho que me permite, de certa forma, fazer aqui uma derivação mais técnica. Não no contexto da eutanásia, mas porque é que... vou dar o seguinte exemplo. Eu sou médico de anatomia patológica e os anatomopatologistas têm duas realidades na sua vida com a qual têm, às vezes, dificuldade em lidar. Nós somos os primeiros a detectar o erro médico morfológico. Nós percebemos quem é que se enganou do diagnóstico quando revemos esse diagnóstico e percebemos que ele foi mal feito, ou quando fazemos uma autópsia clínica e percebemos que toda a marcha clínica iniciada num sistema hospitalar, ou todo o diagnóstico que o doente foi alvo, fazemos uma autópsia clínica e percebemos que, bolas, a causa de morte deste doente não está de acordo com aquilo que o doente foi tratado, ou nem sequer corresponde ao diagnóstico inicial. Acho que isto é engraçado porque faz-me justificar porque é que acho que vale a pena termos vindo aqui. Vou dar um exemplo muito concreto. Um doente com um diagnóstico, isto é um caso específico, um doente, imagine um pai de família, 70 anos, recebe o diagnóstico imagiológico de carcinoma do pâncreas, da cabeça do pâncreas, uma imagem totalmente irressecável. São doenças que qualquer pessoa põe na internet e vê qual é o cancro que mata mais rápido, o cancro do pâncreas. A pessoa pode ficar numa situação desesperada perante este diagnóstico imagiológico, que lhe é comunicado por um clínico e que, se forem revistas as imagens por outro radiologista, vai dizer que a pessoa tem uma lesão da cabeça do pâncreas e cuja esperança de vida, sintomas de dor, compressão, icterícia e a esperança de vida são provavelmente 6 meses, 8 meses. Este doente opta por não ser tratado, não quer sujeitar-se à quimioterapia, a dor é insuportável e opta pela escolha eutanásia. Autópsia clínica deste doente. Pancreatite IgG4, doença curável com corticoides, não neoplásica, não maligna e que não conduz à morte do doente. O erro médico existe. A capacidade de limitação diagnóstica existe, faz parte da prática clínica. E nós temos que ser confrontados de uma forma muito concreta com esta possibilidade. As pessoas podem tomar decisões, mesmo na revisão diagnóstica conceptual, por outros pares, baseadas em erro médico. Poderia enumerar casos de doentes cuja autópsia eu realizei, cujo diagnóstico clínico foi realizado, não é corroborado pelo diagnóstico morfológico final da autópsia. Doente com diagnóstico de linfoma, submetido durante 1 ano e meio a quimioterapia, erro diagnóstico na biópsia diagnóstico inicial, não era um linfoma, era uma reação, foi um diagnóstico errado pelo colega que fez a biópsia. Diagnóstico morfológico da autópsia, vasculite. O doente, temos que aceitar esta possibilidade, e eu acho que é isso que justifica eu estar aqui hoje. É que até ao final da decisão final, a decisão morfológica final, o desenrolar final do episódio, ainda podemos reverter aquilo que fazíamos. Em anatomia patológica, entre colegas, trocamos casos para rever diagnósticos. Quando temos dúvidas das coisas estão bem ou não, fazemos a revisão diagnóstica. E essa revisão diagnóstica, às vezes, faz-nos voltar totalmente ao início e totalmente atrás. Eu acho que essa é a minha esperança.
é a esperança de um morfologista que já teve a certeza morfológica de que só voltando atrás à estaca zero é que foi possível tratar bem aquele doente. E isto aflige-me porque assisto presencialmente a esta realidade e a esta possibilidade. E pronto, só terminando com uma última nota, dizer que de facto aquilo que trazemos aqui, aquilo que motiva a vida aqui é muito mais o exercício da minha vida profissional. Além disso, dou aulas na faculdade e sinto que educar uma geração seguinte é comprometer-me com a minha própria consciência e com aquilo que eu acredito que é profissionalmente o ato médico concreto, e por isso estamos tão alinhados com aquilo que é o parecer e o pensamento da Ordem dos Médicos. E queríamos só terminar, retribuindo este acolhimento que sentimos, oferecer à Biblioteca do Parlamento um livro que nós editámos, um livro sobre reflexões de ética médica, que é, no fundo, transversal a várias áreas, é a partilha de pensamento fundado na nossa matriz da associação e que penso que pode ajudar a colaborar para pontos de partida de diálogo noutros desafios de tentativa de construção da sociedade de uma forma mais plural. E gostávamos que a Assembleia da República recebesse este nosso livro. Não vou conseguir descontaminar, mas... Muito obrigado, Sr. Doutor. Será entregue, não sei se tem a dedicatória, mas poderá pôr, será entregue, obviamente, à Biblioteca da Assembleia da República e, em seu nome, eu agradeço. Não posso deixar de lhe fazer uma pergunta. Nestes casos que o Sr. Doutor relatou, relativamente a ter detectado o erro médico nestas situações, portanto, em que as pessoas morreram fruto de um diagnóstico errado. Portanto, o erro, há mais médicos na sala, mas em toda a atividade médica, em todo o processo de diagnóstico e de tratamento, há a possibilidade de haver um erro médico. Isto não significa negligência médica. Esse erro médico, ao existir, permite a possibilidade de uma tomada de decisões erradas. E, na verdade, o que acontece aí é que podemos tomar decisões que não necessariamente conduziram à morte, mas ou a um subtratamento, ou um tratamento diferente daquele que era desejável, mas que são consequência de uma realidade que parte de um erro de interpretação clínica ou, neste caso, um erro diagnóstico. muito bem. Com consequências fatais para o Pode não ter consequências fatais. Aqui o que acontece é que nós podemos, no caso do erro, ou do diagnóstico errado, podemos não dar ao doente a oportunidade de ter o melhor tratamento. Isto não quer dizer necessariamente que fatalmente tenhamos a prejudicá-lo, dependendo do diagnóstico que está em causa. Mas, em última instância, temos de aceitar que o erro médico pode provocar dano no doente. Ele não é necessariamente negligente, ele faz parte da realidade da atividade clínica. Mas, pelo que percebi, aquilo que o Sr. Doutor há bocado referiu, portanto, quando faz a autópsia clínica e percebe que o íter terapêutico que foi traçado, que não foi mais correto, portanto, já detectou na sua prática clínica estas situações. Sim, isso, claro, apesar de tudo, repare, em Portugal o número de autópsias clínicas hoje em dia que se faz é mínimo. Os serviços deixaram de as fazer. Antigamente, diria que um serviço como o Hospital de São José faria 400 no ano e isso permitiria avaliar qual é o tipo de atividade que estamos a fazer aos doentes que, no ambiente hospitalar, acabam por morrer. Se hoje em dia nós temos menos contacto com esses ratos, fazemos muito menos, 30 por ano, 40, o que é verdade é que a autópsia clínica dá-nos uma percepção daquilo que, durante um determinado percurso diagnóstico ou terapêutico, foi bem feito, e eu diria que, na maior parte dos casos, as coisas são bem feitas, mas há situações em que a autópsia revela a verdadeira causa da morte não está de acordo ou com toda a massa diagnóstica que foi feita, que não foi conclusiva, ou até com o diagnóstico presuntivo que se assumiu. Muito bem. Quando detectou esses, obviamente que, ainda por cima, trazendo-nos reflexões sobre a ética médica, que participou e deu conta desses erros que aconteceram. Com certeza que sim, Sr. Doutor. As autópsias clínicas são reportadas sobre a forma de um relatório, que tem um valor clínico e médico-legal. São feitas no âmbito da unidade hospitalar, são reportadas ao clínico responsável e à família sempre que desejável. E ajudam a construir uma medicina melhor, porque ajudam aqui, numa determinada instituição, um determinado procedimento possa ser revisto e não se possa repetir um determinado erro ou um procedimento menos bem conseguido numa segunda situação semelhante. Muito obrigado. Muito obrigado, estou esclarecida pelas informações que nos prestou e agradeço a intervenção. E agora dou a palavra ao porta-voz ou aos porta-vozes, não sei se vão dividir o tempo, do grupo interreligioso.
Sim, muito obrigado. Eu vou deixar também aqui um dossiê que tem as nossas posições e diversos documentos para a Comissão. Eu queria falar apenas 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto tem a ver, dar alguns testemunhos. O primeiro ponto tem a ver com outros sofrimentos que muitas vezes os doentes têm, que são sofrimentos terríveis, angustiantes e que são de outra natureza que não física. Os sofrimentos existenciais e sofrimentos espirituais. Com certeza vós todos, creio que deveis ter conhecido, e é uma dos testemunhos que a mim me ficou mais, deveis ter conhecido a Ivone Silva. Eu assisti a Ivone Silva na morte e ela, depois de tomar os analgésicos, muitas vezes continuava gritando na enfermaria. As enfermeiras diziam: não sabemos o que devemos fazer mais. Quando eu passava, sentava-me junto dela. Não falava, ouvia o que ela tinha para dizer, em que ela transmitia o seu sofrimento interior. No fim, assistia a isso espiritualmente e ela ficava a dormir. Passava do grito, da manifestação corporal da dor, para o repouso, exatamente. Outro caso tem a ver com o senhor, que eu passava na enfermaria e ele sempre virava as costas. Eu percebi que havia qualquer coisa com ele e aquilo que fazia era passar junto da cama dele e esperar 30 segundos. No fundo, dizer-lhe subrepticiamente: quando quiser estou aqui. Em dada altura, entro na enfermaria e o senhor, que era profissional de saúde e que era ateu, dizia ele, disse-me: quero que vá falar com o médico que realize a minha eutanásia. Eu tentei perceber as razões porquê. Ele, de facto, tinha um caso, o caso dele de saúde era complicadíssimo. Eu acabei por ir falar com os médicos, houve uma intervenção ao nível dos médicos, a nível clínico, que acompanha essa mesma intervenção, e passados uns dias entro na enfermaria e ele, que nunca saía da cama, nunca falava com ninguém, saiu da cama e a enfermeira disse-me: olha, que sou doente, anda por aí. O que é que ela andava a fazer? A visitar outros doentes noutras enfermarias. Nunca mais falou em eutanásia, sequer. Em relação, eu ouvi-vos, e particularmente ali o Sr. Deputado Miguel Beleza, apreciei os vossos comentários, apreciei os seus comentários, e apercebi-me que vós tendes intenções sérias, no fundo, na elaboração enfim, da lei, da revisão do processo legislativo. Naturalmente que sim, e quereis, inclusivamente, criar bloqueios no resvalar da própria lei. Porém, isso sois vós hoje, nesta sessão, nesta legislatura. Mas a próxima, como é que vai ser? E a outra a seguir? Vocês hoje não podem garantir nada daquilo que vai acontecer daqui a algum tempo. E se hoje, no fundo, vão ser introduzidos estes bloqueios, um dia destes, estes bloqueios também vão ser liberados, como acontece, aliás, é o que acontece. Foi o que aconteceu na Holanda, foi o que aconteceu na Bélgica, acontece noutros países. Não há garantias, vocês não podem garantir. Vocês hoje podem dizer: isto vai ser assim, tendes boas intenções. De boas intenções está o inferno cheio, costumamos dizer. Naturalmente que sim, mas o futuro dirá. Obrigado. Paulo Pedro. No tempo que sobra, o grupo de trabalho interreligioso foi constituído por questões como, por exemplo, a área da saúde no apoio hospitalar ou, por exemplo, da capelania militar. É por isso que existe a tradição adventista do sétimo dia, a tradição hindu, budista, evangélica, católica. A representação islâmica não foi possível por um impedimento de última da hora, a judaica e por aí afora. E nós estamos neste contexto aqui. É a primeira vez, senhora deputada, que eu estou numa circunstância que envolve a eutanásia, que o faço no papel de religioso, em representação. Até agora, eu sempre me envolvi na reflexão sobre a eutanásia como cidadão, eleitor e contribuinte. Coisa que a minha condição de religioso não afeta nenhuma dessas 3 condições. Mas agora estou aqui na condição de quem é religioso e estamos todos nós, e sim, nós poderíamos fazer essa conversa sem pressupostos religiosos, ainda que nós entendemos que o ter convicções religiosas não diminui ninguém pelo facto. Não diminui ninguém pelo facto. Depois,
também vir a esta altura do processo, porque nós consideramos nós, e aqueles que poderiam estar ao nosso lado, que somos todos responsáveis, e permitam-me usar uma outra palavra, somos todos cúmplices daquilo que se vier a fazer. E nós já tentamos começar a intervir neste processo legislativo muito mais cedo. E aqui eu tenho que ter cuidado porque estou em representação dos evangélicos, mas eu sei que eu estou envolvido nesta causa há muito mais tempo e eu depois tenho no fim um pedido para fazer os senhores para o futuro, ligado com isto. Porque é que agora nós não estamos a contribuir com ideias para o articulado da lei? Espero chegar lá. Vou-me despachar para as outras coisas. Sim, é uma questão bastante controversa, a ponto de que faz com que partidos entreguem liberdade de voto a cada deputado, porque não aos cidadãos, pergunto-me eu, porque não aos cidadãos, já que a questão é assim tão controversa e tão difícil. E estou aqui a passar rapidamente pelas minhas notas, sem dúvida alguma. E sim, eu estava a partilhar com alguns colegas, eu tive o cuidado de ler cada proposta de lei há 2 anos atrás. Até porque, como estava envolvido em debates, eu não queria estar a debater coisas que eu não tinha conhecimento de causa. É só que aqui nós chegamos a um ponto, dada os passos que os senhores já deram e nos timings em que o fizeram, que nós, porque somos também responsáveis e cúmplices, cabia-nos continuar a dizer até à última circunstância, atenção que há gente que são vossos concidadãos que assim pensam. E por favor tomem boa nota e obrigado mais uma vez por nos ouvirem. E confiado nessa seriedade e bondade, e aqui quando eu digo bondade é no sentido, eu não acredito que haja má fé da parte de quem propõe aquilo que os senhores propuseram. E digo isto seriamente e por favor creiam em mim. Nesse sentido, há seriedade e há bondade. Eu aqui tenho que dizer em nome pessoal, vou dizer em nome pessoal, porque não conferenciei com os colegas. Se me é permitido dizer uma coisa como cidadão, no dia que os vossos concidadãos deixarem de acreditar e deixarem de sonhar, ter a esperança que aqueles que fazem as nossas leis e que nos governam nos ouvem, alguma coisa está profundamente estragada na democracia. E nesse sentido, porque eu ainda consigo sonhar e acreditar que os senhores vão ouvir, por favor, tomem tão sério quanto sério conseguem tomar o perigo dos mais vulneráveis. E o articulado das leis que os senhores estão a propor tem permitam uma frontalidade de feito. De que partindo de uma boa intenção, não está, ou de uma boa motivação, não está completamente salvaguardado que amanhã os mais vulneráveis se sintam ainda mais fragilizados. Eu tenho ouvido alguns dos senhores, estou-me a ceder no tempo, peço imensa desculpa. Não está, senhor. Eu tenho ouvido as intervenções de alguns dos senhores deputados no contexto da pandemia a dizerem e bem, sim, o vírus não faz acessão de pessoas, ou a significar isso. Mas o facto das pessoas viverem em contextos diferentes faz com que essas pessoas tenham ou não tenham condições de lidar com o vírus e com a doença. E os senhores sabem disso. E bem, e têm-no feito bem. Daí que, por exemplo, se diz que tem que se mexer nos transportes. Porque as pessoas não estão em igualdade de circunstâncias, têm que encarar a pandemia e andar nos transportes públicos. Por favor, os mais vulneráveis, os mais fragilizados. Porque a argumentação em cima da qual os senhores constroem as vossas propostas de leis, nomeadamente as questões da autonomia, fazem com que aqueles que não estão em quadros de não apenas exercerem verdadeiramente a sua autonomia, como não têm condições de, por exemplo, enfrentar pressões de familiares. Eu hoje fui testemunha num processo de tribunal. E eu sei que aquele caso seria ganho com um bom advogado assim. Por favor, os mais vulneráveis. E no dia que nós, cidadãos, deixarmos de acreditar que vocês ouvem até quem discorda de vocês em apelos assim, alguma coisa estará muito mal na democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Está terminada esta audição. Eu agradeço penhoradamente toda a disponibilidade, o cuidado e o interesse dos senhores, quer pelo tempo de espera que tiveram que ter enquanto estava a terminar o plenário, quer o agendar esta audiência hoje, e a Assembleia da República, como a Casa da Democracia, e houve sempre todos os cidadãos. Esta é uma matéria sensível e estou certa que todos os grupos parlamentares ouviram com toda a atenção aquilo que nos disseram e que foram preciosos contributos, com certeza que sim. Agradeço a todos, uma boa tarde. Muito obrigada.